galera, senta que lá vem a história. Não apenas uma história, mas 50. Porque hoje eu decidi gravar um vídeo inspirado num vídeo do Pipoca Nanquim, um vídeo do Bruno Zago, que o nome é 50 quadrinhos sobre mim. Eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu tenho também uns 50 quadrinhos sobre mim, mas hoje, já como eu sou escritor, minha paixão é escrever livros, eu vou falar sobre 50 livros sobre mim. Vocês acho que vão entender um pouquinho melhor da onde vem toda essa minha paixão por livros. Então ele vai ser um vídeo muito longo. Então recomendo você ficar aqui até o final se tu gosta de ouvir minha voz. Não vai dormir escutando essas histórias, porque vai demorar, velho. Talvez eu tenha que fazer 2 vídeos. Tá certo, então? Bom, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Porém, acho que antes de tudo, esse vídeo tá pedindo um cafezinho, né, galera? Então, já volto. Tudo pronto. Pra quem não me conhece, eu sou o Unifrido. Quem não me conhece, tá interessado aí na minha história, né? Eu sou o Unifrido. Eu sou escritor, fotógrafo e streamer lá na Twitch. Faço lives de sprint literário. Então, se tu tiver a fim de conversar com alguém sobre livros, convido a ir lá pra Twitch conhecer o meu trabalho. Acho que tu vai gostar bastante. Então vamos lá, cara. Da onde surgiu essa paixão por livros, cara? Foi algo que eu sempre gostei desde muito pequeno, velho. Eu não sei nem explicar quando foi assim que eu... Meu Deus, eu quero livros na minha vida. Muitos livros. Não faço ideia. Então eu vou contando a história aí de maneira cronológica da minha vida. E é isso então, vamos lá. O primeiro livro que eu me lembro assim de ter me marcado muito foi uma versão simplificada da Odisseia, né, do Homero, só que simplificada pela Ruth Rocha. E todos os livros vão aparecer aqui do lado, por isso que a câmera está enquadrada dessa maneira. Eu tinha 9 anos, foi em 2002, era uma época que eu jogava muito um jogo chamado Age of Mythology, gostava muito de mitologia grega e nórdica principalmente, e eu estudava muito isso, cara. Eu ia botar, se existisse um livro de Age of Mythology, eu botaria um livro, porque lá no jogo em si tem uma baita de uma grade com história ali de tudo que tu vai precisar saber, de tudo mesmo. Então eu já li a Odisseia sabendo de toda a história do Odisseu, né, do Ulisses, porque eu era fascinado, cara. Então esse foi o primeiro livro que me marcou por conta de Age of Mythology. E eu lembro que eu até tive que apresentar uma resenha depois para a turma inteira, e a professora ela se impressionou, né, por eu contar com tantos detalhes a história da Odisseia. Isso que, tipo, eu contava até um pouquinho mais pelas coisas que eu sabia do jogo, entendeu? Então eu era muito nerd, meu. Eu jogava muito joguinho, jogava muito Age of Mythology. Até hoje eu jogo, cara. Eu sou muito fascinado por esse jogo. Eu consigo ganhar da CPU difícil, né? A Titan não tem como ganhar porque eles usam hack, né? Mas eu ganho do difícil em 10 minutos, meu. Eu consigo fazer isso. O segundo livro é Uma História de Futebol, de José Roberto Toreiro. Também foi um roteiro isso, né, para um curta. Eu li isso em 2003, quando eu tinha 10 anos. Eu também, além de jogar muito computador, sempre joguei muito futebol, cara. Sempre fui apaixonado, era goleiro. E daí vai contar... Cara, a história é muito bonita, meu. É a história fantasiada aí do melhor amigo de infância do Pelé, contando a história de quando ele nem era Pelé ainda, de quando eles ganharam um campeonato lá na paróquia deles, sabe? Então é muito legal essa história, meu. São 12 capítulos, um capítulo para cada mês aí do ano, né, velho? E aí vai acontecendo as coisas que é muito bonito de ler, velho. Eu recomendo pra você. Eu li esse ano, reli esse ano esse livro, cara. E é 5 estrelas pra mim. A história é muito boa, gente. A história é incrível, a história é linda, é bonita. Tu se emociona, cara. Tu torce. E é uma historinha do quê, velho? Nem 50 páginas. Super rápido. E eu lembro que foi daí que surgiu a minha paixão por metalinguagem. Porque ele ia apresentando os personagens, né, do livro e falava assim pra gente:
Ah, e tem um quadradinho aí do lado que tu pode fingir que é um álbum de figurinhas e tu desenha imaginando como seria a gente, sabe? Então ele vai apresentar o time inteiro dele de futebol, depois vai, o cara que é o técnico e tal. Velho, lindo demais, velho. Muito bonito. E no mesmo ano eu peguei esses livros aí que eu tô falando, eu peguei lá da biblioteca da minha escola. Não tinha dinheiro pra comprar. Era muito caro o livro quando eu era criança, velho. Vocês não têm noção. Aí eu peguei um livro chamado A Pior Banda do Mundo. Também no mesmo ano li. Do autor Jefferson Assunção. Cara, eu lembro que eu li isso porque eu sempre gostei muito de guitarra, de ter uma banda. Sempre foi, né, um objetivo na minha vida que eu consegui concretizar, que é ter uma banda de rock. E eu pensei que eu ia me apaixonar por esse livro porque a capa dele era legal, era muito... era sobre uma banda de rock e tudo mais, e eu lembro que eu terminei o livro e eu achei ruinzinho, sabe? Eu não... Tipo, é divertida a história, mas eu lembro que eu lia ela e eu achava, naquela época eu nem sabia o que era, mas eu achava meio cringe, assim, sabe? Tem umas passagens assim, um tempo fatídico depois, reticências, assim, daí continua a história. Assim. Eu lembro que eu não gostei muito disso, não gostei muito do final. Eu tenho esse livro hoje, né? Eu comprei ele no estante virtual. Tenho também uma história de futebol. E, cara, eu reli ele e foi a mesma sensação, cara. Tanto uma história de futebol quanto A Pior Banda do Mundo foi a mesma sensação de quando eu era criança, meu. Eu revisitei meu passado relendo isso esse ano. Então não tem como não colocar eles aqui, porque foram eles que acabaram me moldando um pouco como leitor, né? Porque acabou misturando as minhas paixões aí de mitologia, de futebol e de banda na escrita. Então achei muito legal isso. E, cara, tem um carinho enorme por esses 3 primeiros livros. E agora, no mesmo ano, teve um livro que eu não li, cara, mas ele me marcou muito porque ele era muito bonito. Eu tentava ler ele, mas não entendia nada. Que é do Henry James, A Outra Volta do Parafuso, que vocês devem conhecer como A Maldição da Mansão Bly, que tem na Netflix, adaptaram essa história. Eu tinha esse livro porque era da minha avó. Minha avó deu todos os livros dela, acho que foi depois que meu avô morreu, pro meu pai. Então, tipo, lá no quarto, eu acho que era o meu quarto do Evezel, tinha uma pilha de livros, cara. Tinha uma biblioteca lá de livro de Bíblia, sabe? Bíblias e... eu lembro que tinha um livro que se chamava Se Fosse o Meu Castelo Forte, que era de passagens bíblicas e salmos. Era só livro assim, cara. E aí tinha 2, né? Que a gente achou muito legal por causa da capa, que era esse do Henry James, A Outra Volta do Parafuso, que era meu, livro de terror. E eu nem sabia do que se tratava o livro, porque eu não entendia nada dele. E o meu irmão pegou Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Era da mesma coleção. E, cara, olha só. Olha como o tempo é louco, né? Hoje em dia eu escrevo livros de terror, né? Como A Outra Volta do Parafuso. E meu irmão gosta muito de escrever ficção científica, que seria o Admirável Mundo Novo. E a gente não fazia ideia do que se tratava esses livros. Olha só como o destino prega umas peças bem legais na gente, né? Em 2004, com 11 anos, eu tive aí o prazer de conhecer o trabalho do Dan Brown pelo Código da Vinci. Cara, eu amei esse livro quando eu li. Eu tinha 11 anos, cara. Eu quero reler ele porque eu lembro que eu gostei demais, sabe? Ele é um livro ainda, cara, eu com 11 anos, e eu lembro que o livro tem umas passagens pesadas, né? Logo no começo, o cara se autoflagelando, e eu nem sabia o significado daquilo, eu fui ver num dicionário e deu, meu Deus, né? Porque daí tem a descrição do cara se autoflagelando e saindo das costas dele muito sangue. Deu, nossa, tenso, hein? E, enfim, cara, gostava muito desse livro e pretendo relê-lo nesse próximo ano de 2021. Em 2004 também, com 11 anos, o meu irmão ele ganhou um livro chamado Angus, o Guerreiro de Deus, do Orlando Paes Filho. E eu peguei pra ler esse livro e eu lembro que, tipo, eu achava lindo, eu queria entender mais dele, eu não entendia nada porque ele era um livro muito confuso. Eu tenho ele hoje aqui comigo e ele continua sendo um livro bem confuso, a narrativa dele não é legal, mas as artes do livro eram lindas, cara. Então sempre curti essas coisas de época medieval que trata nesse livro, os desenhos dele
são muito bonitos, cara. É por isso que eu me apeguei tanto a esse livro. Por causa dos desenhos dele, porque eu nem consegui terminar na época, porque era muito difícil, sabe, de entender tudo. Aí de 2005 para 2006 eu ganhei um livro que eu enchi muito o saco, que foi Delta Quest, de Emily Rhoda. Eu acho que é assim que se fala. Eu ganhei os 2 primeiros livros, eram caríssimos esses livros. Ele tinha uma capa toda emblemática, assim, muito bonito era um livro, sabe, na época, lindo o livro. E pequenininho, cara, era pequenininho, só que eu tinha um amigo que ele lia todas as sagas e me apresentava, ele que me falava sobre Harry Potter, ele que me falava sobre Desventuras em Série, e eu queria apresentar alguma saga pra ele também, então foi nessa aí que eu fui me aventurar. Aí eu tinha o quê? De 12 para 13 anos, né? Comecei a ler Delta Quest e é muito ruim, velho. Meu Deus, velho. Não é bom o livro. Desculpa aí se alguém leu quando menor e gostou, meu, porque eu não gostei, velho. Eu achei muito tosco o livro. E eu li os 2, né? Porque eu fiz a minha mãe comprar. Ela comprou de Natal pra mim, gente, uma camiseta lindíssima do Grêmio. E eu comecei a chorar falando porque eu queria muito os livros da Delta Quest. E eu tava esperando muito por aquilo porque era só o que eu falava, né? Que eu queria de Natal. Aqueles malditos livros que são uma bosta. Então, desculpa, mãe. Ainda bem que tu me deu a camisa do Grêmio. E então, em 2006, com 13 anos, gente, eu embarquei numa longuíssima jornada aí que eu só fui terminar pouco tempo atrás. Eu conheci um dos meus autores favoritos. Eu tenho uma das minhas estantes aí dedicadas para ele, né? Essa aqui de baixo, Stephen King, O Pistoleiro, o primeiro livro da série A Torre Negra, que eu cheguei até a tatuar no meu pulso, cara, de tão fã que eu sou dessa série. Esse foi o livro que despertou realmente o meu interesse pela leitura. A partir de agora, a gente vai começar numa crescente muito bonita, porque eu comecei a ler esse livro e eu amei, eu sou apaixonado por esse livro. Eu sei que tem gente que leu O Pistoleiro, não gostou, mas pra mim foi uma coisa completamente diferente, meu. Eu lembro que eu lia aquilo e daí tinha uma passagem, né, que falava sobre ter 19 anos e eu li aquilo, achava tão bonita a escrita do Stephen King, né? Eu não conhecia ele, eu conhecia ele pelo Pistoleiro. E ele falando sobre como era ter aquela idade, sobre tu olhar no espelho e te ver com uma pancinha a mais, né? Isso foi acontecer comigo só agora, aos 27. Mas, enfim, eu achava muito legal. E depois vinha a história do pistoleiro, cara. A história do pistoleiro pra trás da Torre Negra. O homem de preto fugia pelo deserto, o pistoleiro ia atrás. Cara, essa é até hoje a minha frase favorita de livros. Eu amo demais isso, cara. Eu li esse livro, eu acho, o Pistoleiro, umas 4, 5 vezes. E olha que eu não sou de reler livro, mas é que esse tem um lugar muito especial no meu coração e vocês vão entender porque eu reli ele várias vezes. Aí, quando eu tava com 13, 14 anos, ali, 2006, 2007, eu ganhei o segundo livro. Cara, esses livros eram muito caros. Eu lembro que no Pistoleiro a minha mãe pagou pra mim 50 pila, velho. 50 pila naquele livrinho que é o Pistoleiro, pequenininho daquele jeito. E naquela época, meu, mais de 10 anos atrás, 50 conto num livro era muito caro, véio, muito caro. E aí depois veio o outro, o segundo da série, A Escolha dos Três, que era R$ 65 na época. E a minha mãe comprou pra mim depois de um ano, né? E aí eu reli o Pistoleiro pela primeira vez pra embarcar na segunda aventura do Pistoleiro, que foi pra um lado completamente diferente do que eu esperava. Eu lembro que quando eu li Escolha dos Três eu não tinha gostado muito, cara. Porque ele foi pra um lado que eu não esperava, sabe? Ele passou ali de um faroeste pra mais uma ficção científica. E aí eu já estranhei muito. Mas mesmo assim li ele todo e adorei o livro, cara. Ele tem muitos plots, sabe? E várias coisas engraçadas e eu dava muita risada. Foi a primeira vez que eu li na minha vida alguém falando peido e cocô. Em 2008, com 15 anos, eu peguei pra ler o terceiro livro, As Terras Devastadas.
Aí eu reli O Pistoleiro, reli A Escolha dos Três e fui ler daí a terceira aventura do Catete, As Terras Devastadas. E eu parava no meio, cara. Eu não tava gostando do livro, ele é muito enrolado, muito enrolado. Eu sempre parava numa parte, enfim, nem vou falar porque senão vai ser spoiler pra quem não leu. Mas enfim, sempre parava numa parte que é bem no começo e não retomava a leitura, cara. Não conseguia. Eu acho que, tipo, a Torre Negra tem um negócio com o leitor que vai no teu tempo. E isso que é tão mágico nessa leitura, sabe? E aí eu deixei parado, deixei os 3 livros aí de molho por muito tempo, cara. Não conseguia ler, não conseguia passar pela Escolha dos Três. Não pela Escolha dos Três, As Terras Devastadas. Que hoje em dia eu acho um dos melhores livros, vai entender. E aí, com 15, 16 anos, ali em 2008, 2009, eu tive uma professora excelente de literatura. Um beijo, professora Sheila, tu é incrível. Não é a primeira vez que eu falo bem dela aqui nesse canal, ela me ajudou muito, me moldou muito como leitor. E eu li um livro chamado Noites na Taverna, que eu fiquei apaixonado. Antes de ler em si, né, Noites na Taverna, eu sabia um pouco da história por ter estudado. E, cara, eu sempre me chamou a atenção essas leituras mais grotescas, né, essas paradas mais sinistras. E eu achei muito boa a premissa de Noites na Taverna. E peguei pra ler e achei muito legal, cara. Achei muito boa a escrita do Álvares, né? Álvares de Azevedo. E eu tô aqui pra reler ainda. E vou reler em 2021 com certeza, Noites na Taverna. 2009, 2010 foi meu ano sabático aí da minha vida, né? Porque eu não passei no vestibular, fiquei um ano parado. E com 16 anos, cara, 15, 16 anos, comecei a jogar muito RPG. Então eu botei aqui os 3 livros aí do D&D 3.5. Livro do Mestre, Livro dos Monstros e Livro do Jogador, principalmente. Cara, isso começou a me moldar como escritor mesmo. Mas antes disso, eu fazia uns trabalhos, né, de escritor baseado em Harry Potter. Eu gostava muito de Harry Potter. Aí uma vez eu escrevi um livrito bem pequenininho que o nome era O Rapto dos Hipogrifos. Infelizmente eu não tenho ele até hoje, mas foi baseado num livro que eu peguei na biblioteca lá da minha escola e não li, que é O Rapto das Cebolinhas. Vou deixar aqui pra vocês verem a capa dele. Eu não cheguei a ler, mas eu achava o título legal. Daí eu fiz um O Rapto dos Hipogrifos, que se passava ali no Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, só que eu e o meu irmão éramos os protagonistas da história e a gente estava no primeiro ano de Hogwarts. Então, era isso. E aí a gente tinha que achar os hipogrifos do Hagrid que tinham sumido. Enfim, voltando para RPG. Eu era fascinado por RPG. A gente jogava, eu e os meus amigos, todos os dias, todas as noites. Eles basicamente moravam na minha casa só pra gente ficar jogando RPG todos os dias. Então isso moldou muito a minha parte criativa aí de... para criação de personagens, para criação de histórias, né? Cara, teve uma campanha que a gente ficou um ano inteiro jogando, que é a minha favorita até hoje, que é a campanha do Marcador, velho. Foi muito massa. A gente começou nível 1 e a gente foi parar lá nível 12, sabe? A gente foi muito longe nessa campanha. E ficou o tempo inteiro em busca desse marcador, que era um feiticeiro, né? Que ele deixava nos lugares, as pistas que a gente tinha dele, era a marca da mão dele. Então era muito legal, velho. E, infelizmente, essa história não teve um fim pra eu poder contar pra vocês, né? Mas foi algo que, sei lá, despertou muito meu interesse por criação de histórias. Foi os livros de RPG do D&D 3.5. Sou muito fã até hoje de RPG. Aí em 2011, 2012, já com 18 anos, velho, eu peguei na minha mão pela primeira vez pra ler o Harry Potter e a Pedra Filosofal. Cara, isso aí é o seguinte, eu tava namorando uma menina na época que ela lia muito, ela lia demais. E aí eu morava em São Leopoldo e ela veio comigo na casa dos meus pais na praia. E ela levou Harry Potter e a Pedra Filosofal e mais alguns livros pra ela ler. Aí eu lembro que um dia o livro tava ali em cima da cama, que eu peguei
E abri, né, a primeira página ali, o primeiro capítulo, o menino que sobreviveu, e li aquilo, né, o senhor e a senhora Dursley, da Rua dos Alfeneiros, número 4, se orgulhavam de dizer que eram pessoas normais, muito bem, obrigado. Um negócio assim, né? E eu, meu Deus, cara, que foda! E li ali todos sentados, 2, 3 primeiros capítulos. E aí, depois disso, terminei com a minha namorada, aconteceram as coisas. E ela levou de volta Harry Potter a Pedra Filosofal, não terminei de ler. Mas eu lembro que eu tinha achado incrível a escrita da Rowling, velho. Tipo, aquela primeira frase me pegou de um jeito, meu, que eu comecei a ler sem parar Harry Potter. E aí eu pensei ainda, cara, eu vou comprar Harry Potter e eu preciso ler. Porque sim, velho. Porque o Harry Potter é demais. Harry Potter é incrível. Ainda em 2012, com 18 anos, eu tava trabalhando numa cafeteria. E lá eu peguei pra ler um livro que a minha ex-cunhada e o meu irmão, eles não tinham lido ainda, mas eles falavam que era do mestre deles, lá do lugar que eles faziam aula de filosofia, e que era a Paz Guerreira. E daí eu lembro que eu peguei e falei assim, então me dá esse livro aqui pra eu ler, se eu gostar de ler o livro, eu começo a fazer essas aulas de filosofia com vocês. E eu não conseguia parar de ler o livro, cara. Eu fiquei apaixonado por aquele livro, em especial eu tinha me apegado muito a um dos protagonistas, que o nome dele era Hagi, e ele era muito massa, cara, ele era diplomata, foi aí que eu descobri o que é a carreira diplomática, né, que foi a carreira que eu quis seguir depois de ler esse livro. Esse personagem, ele me inspirou a seguir carreira diplomática, sabe, a querer seguir carreira diplomática. Então não tem como esse livro não tá aí entre os 50 livros sobre mim. Teve um impacto tremendo na minha vida. Bom, terminou bem na hora, o tempo aí da câmera botei pra regravar, não sei se alguma coisa mudou, mas eu vou fazer o meu cafezinho, o segundo aqui, tá? Porque eu tô falando demais hoje e eu preciso de café, guri. Bom, gurizada, agora fiz um expressinho pra mim. Um brinde aí a todos vocês que estão me assistindo falando sobre livros até agora. Vamos continuar. Então, ainda com 18 anos, eu peguei para reler um livro que eu sempre gostei muito, sempre fui fascinado por esse livro, até porque eu lia muito mangá quando era criança, lia muito quadrinho, enfim, mas isso vamos deixar para outro vídeo, para os 50 quadrinhos sobre mim, que também tem, né, obviamente. E eu gostava muito do Miyamoto Musashi por causa do mangá Vagabond, então eu peguei o livro dele para ler o livro dos Cinco Anéis quando eu era ainda criança, e eu me apaixonei. E junto com o livro dos Cinco Anéis eu lia outro livro que se chamava Bushido. Eu vou tentar achar a imagem desse livro e vou ver se eu consigo botar aqui. Eu não sei porque não está entre os 50 livros sobre mim, porque se realmente, vamos fazer um parênteses aqui, moldou muito do meu caráter esse Bushido. É excelente esse livro. Aí com 18 anos eu peguei para reler o livro dos Cinco Anéis pela primeira vez e foi onde eu decidi, cara, essa é minha vida. O Musashi tá descrevendo a minha vida, cara, os passos que eu tô dando pro meu destino nesse livro. Para quem não conhece, o livro dos Cinco Anéis é o Musashi ensinando sobre a escola de esgrima dele, né, de espada, de katana, da Niten e Shiryu. Dá pra usar muita coisa como metáfora pra tua vida, meu, e eu no subconsciente, sei lá, cara, eu já usava isso, muitas coisas. Então é um livro que eu releio muito e tenho como a minha bíblia, sabe? Eu amo demais esse livro. Até hoje eu releio ele muitas vezes. E aí com 19 anos veio uma desgraça na minha vida, que eu não vou falar o que é, mas briguei com um amigo meu por causa disso, por causa de mulher. Briguei com um amigo meu, né, que ele gostava dessa menina e eu fiquei com ela, enfim. Talarico, né? Mas eu peguei emprestado para sempre dessa pessoa um livro que eu tenho até hoje, que é essa versão de Carrie, também do Stephen King, né? Que eu já era fã por causa da Torre Negra. E peguei Carrie pra ler, velho. Foi meu primeiro contato fora da Torre Negra com Stephen King e eu sou apaixonado por Carrie até hoje. Cara, esse livro, Carrie, não é à toa que fez tanto sucesso, que tipo, Stephen King saiu do anonimato com ele, né? Ficou muito famoso, esse livro vendeu muito. O livro é muito bom, cara, principalmente o final do livro, cara, é muito, muito bem feito.
Ele também vai ter uma metalinguagem que é uma de investigação criminal e tudo mais, mas com uma pegadona de horror, obviamente. Então já estava apaixonado pelo Stephen King, ele nessa época era meu escritor favorito já, né? E em 2013, com 20 anos, eu peguei para ler uma das minhas obras de filosofia que eu mais gosto até hoje, de metafísica, acho que é a minha favorita. Não, não é não. Mas enfim, que foi Timeu, do Platão. Cara, eu chorei lendo esse livro, um livro de filosofia, cara. Eu ficava passando pela minha cabeça como que ele sabia disso nessa época. Porque é tanta coisa absurda que ele fala no Timeu. Ele fala sobre Atlântida. Ele fala sobre o sistema solar, gente. Ele fala sobre todo o sistema solar, claro, não nomeando os planetas, mas ele fala muito bem de todos eles. Fala até dos planetas gasosos. Cara, ele vai falar sobre os sólidos platônicos também, muita coisa assim, sobre a tripartição da alma ele fala. Então, muitos ensinamentos que eu peguei também pra minha vida tá no Timeu, do Platão, que é um livro que eu preciso reler. Eu li ele só uma vez e ele é bem complexo. Foi um livro que eu li numa sentada também, então vale a pena a releitura com mais atenção, porque é um livro bem difícil. Apesar dele ser curto, ele é muito extenso, assim, tem muita informação. Em 2013 também eu li a minha obra favorita do Shakespeare, que é Sonhos de uma Noite de Verão, e eu lembro até hoje que eu pirei, velho. Eu fui falar com meu irmão sobre o livro que eu tinha adorado, fui falar pro meu pai, contei pro meu pai e pra minha mãe a história inteira e eles nem queriam saber, velho. Não estavam nem aí pra história. E aí, mesmo assim, eu contei toda a história de Sonhos de uma Noite de Verão pra eles. É uma das minhas histórias, acho que favoritas, cara. Eu acho incrível como Shakespeare viu, assim, o que o sonho pode proporcionar às pessoas, né? A maluquice que o sonho transforma as coisas. Então, foi algo que eu fiquei fascinado, velho. Fascinado. Tanto é que é a minha obra favorita do Shakespeare até hoje. Não li muitas também, mas eu duvido que alguma vai superar Sonhos de uma Noite de Verão. Aí, com 20 anos ainda, em 2013, eu peguei pra ler o que é o meu livro favorito do Stephen King até hoje, não é mistério pra ninguém, que é O Cemitério. Velho, o final, não sei como explicar pra vocês do Cemitério. Foi um dos livros mais imersivos que eu já li na minha vida. Eu lembro que, tipo, eu ficava angustiado com as coisas. Tem uma passagem de um personagem que morre, daí a vida dele é reimaginada por outro personagem e, tipo, tu fica angustiado com aquilo. Ele é um livro pesadíssimo, velho. Depois disso, cara, eu só queria ler Stephen King depois de ter lido O Cemitério, que eu comprei esse livro, O Cemitério, e também comprei o Tripulação de Esqueletos num sebo. E, cara, não conseguia parar de ler O Cemitério, velho. Ele era um livro que eu lia muito de noite, antes de dormir. E às vezes vinha um barulho de vento no galho e aquilo me assustava, sabe, durante a leitura. E eu começava a rir, velho, porque era engraçado aquilo. Porque é um livro completamente imersivo e pesado, sabe? Então é tido até hoje como meu favorito, Stephen King. O Cemitério, recomendo todo mundo a comprar esse livro. Inclusive, se for comprar alguma coisa, usa meu link aí da Amazon que tá na descrição do vídeo. Valeu. E depois tivemos, no mesmo ano também, com 20 anos, peguei pra ler O Senhor dos Anéis, gente. Cara, e logo depois do Senhor dos Anéis, lendo O Senhor dos Anéis, eu peguei pra ler O Hobbit também. E esse livro é um dos meus favoritos até hoje, O Hobbit, né? Então já emendei 2 aí numa sequência pra contar a história de como o Tolkien me inspirou para escrever meu primeiro livro. Primeiro livro que não tá pronto até hoje, que é uma aventura steampunk, né, que eu tô escrevendo, que é A Última Utopia. E, velho, sem palavras, cara. Senhor dos Anéis e O Hobbit mudou minha vida, assim. Foi o livro que até, tipo, eu e meu irmão, nessa época, a gente lia muito. Ele morava numa cidade, eu morava em outra, e a gente conversava todo dia pelo Facebook sobre livros, e a gente deu estalo, vamos escrever um livro, vamos. Eu comecei a escrever A Última Utopia, e ele começou a escrever Origem do Além, que hoje é um livro publicado por ele. Eu ainda não terminei A Última Utopia. Eu chamo do meu Frankenstein, né, porque eu tô toda hora mudando ele. Ele é um livro de fantasia steampunk,
E tem elementos muito legais criados por mim, né, de tecnomagia. De usar umas viagens que só se passa na minha cabeça, velho. Então, o dia que eu botar ele... E ele é um livro cheio de nota de rodapé também, de tanta referência que eu tô usando, sabe? Então é um livro que tá sendo muito divertido de escrever, mas complexo demais. Então, quando eu pegar e focar mesmo na minha carreira de escritor, vocês vão ter o prazer de ler esse livro, o primeiro que eu comecei, A Última Utopia. E foi graças ao Tolkien aí, O Senhor dos Anéis e O Hobbit. E também eu fiz uma história muito cringe uma vez. Cringe não vou falar que é cringe, mas bonitinha assim pra minha ex-namorada, né, que eu comprei pra gente aquelas alianças do Senhor dos Anéis e reimaginei toda a aventura do Hobbit como eu conseguindo esses anéis, sabe? Então começava, como é que era, numa toca de chão vive um hobbit, né? E daí esse meu livro começava numa casinha alugada em São Leopoldo, vivia Daniel, não sei o que e tal. E aí teve uma hora que, durante a viagem, que eu fui viajar pra ver ela, eu caí num buraco interdimensional e lá tava o Gollum, e o Gollum me desafiou para as charadas, e eu criei algumas charadas, inclusive, que são bem legais. Eu vou reaproveitar um dia uma charada minha do amor, né, que é a charada principal para eu conseguir ir até a minha namorada da época. Falando é muito cringe, mas a história é bonitinha, cara, bem legal, bem bonitinha. Mas enfim, vamos continuar. Aí temos outro do Tolkien também, que é um dos meus favoritos, que é o Hover Random. É uma história aí que o Tolkien escreveu pro filho dele, quando o filho dele perdeu um bonequinho de cachorro que ele tinha. Aí ele escreveu a história do Hover Random, que é um cachorro que é um super-herói, entre aspas. Linda história, lindíssima. É uma das minhas favoritas. E nesse mesmo ano também li um dos meus livros favoritos até hoje, que é A Laranja Mecânica. E isso também deu muita ideia pro meu livro A Última Utopia, né, cara? Porque eu fiquei, assim, eu já tinha visto o filme, mas o livro também me pegou de um jeito muito forte. A Laranja Mecânica, terror psicológico incrível, brincando com karma, né? Uma distopia muito bem feita, ainda a linguagem Nadsat, genial. Meu Deus, eu adoro A Laranja Mecânica, é um dos meus livros favoritos até hoje. Outro livro também de filosofia que me marcou, e nesse mesmo ano, li junto com a Laranja Mecânica, inclusive. Cara, essa era uma época que eu tava lendo muito, tipo, eu lia um livro aqui e um livro aqui, ó. Juro pra vocês. Um livro em cada... Eu tava loucaço por causa da faculdade, tinha que ler muita coisa, né, no direito, e daí eu ficava só aqui, ó, alternando, né, artigo que tinha que imprimir toda semana para várias cadeiras de direito. E mais os livros, então, tipo, lia tudo ao mesmo tempo, cara. Eu não sei como eu conseguia fazer isso. Tava muito louco. Daí, até que li Nietzsche, né, meu? Li o Anticristo, adorei. É um dos meus livros de filosofia preferidos até hoje. Curto muito o Nietzsche. Então, é isso. Conheci o Nietzsche com o Anticristo. Livro pequeno, porém denso, pesadaço. Nesse mesmo ano, li um livro do Orhan Pamuk chamado Neve, que era um livro que eu sempre tive curiosidade de ler, porque eu sempre achei a capa dele muito bonita, né? Que é uma foto do Stephen McCurry, hoje em dia que eu sou fotógrafo, é um dos meus fotógrafos favoritos. E peguei pra ler, cara, e eu botei esse livro aqui na lista porque foi o primeiro livro que eu abandonei na minha vida, né? O Neve, do Orhan Pamuk. Não, na real eu já tinha abandonado outros, né? Mas depois de adulto, assim, então vamos falar. Então esse foi um livro que me marcou muito, porque eu lembro que ele era muito imersivo, cara, mas não consegui terminar ele. Eu tenho vontade de reler por conta disso, porque eu lembro que ele era imersivo demais. E com isso, eu deixo aqui a primeira parte, né, desse vídeo, porque tá gigantesco. Vejo vocês na segunda parte. Não se esquece de se inscrever no canal, se tu curtiu, de me seguir lá na Twitch também para as lives literárias e nas redes sociais também. Então, até o próximo vídeo que eu vou postar junto com esse, beleza? Até daqui a pouco.